Então vamos lá para o 10º exame que eu vou mostrar aqui para você, que é importante para a avaliação da sua tireoide. Eu vou falar agora da calcitonina. Calcitonina é um hormônio que ajuda a regular a forma como o corpo utiliza o cálcio, né, a ação do cálcio. Ela é produzida pela célula C da tireoide, é uma célula ali que a gente tem, né? E pode desenvolver o câncer medular da tireoide. Então, às vezes a calcitonina, você vai ler aqui, ela é utilizada para essa condição. Então, se existe uma suspeita de câncer medular na tireoide, câncer medular é um tipo de câncer de tireoide, ou se o paciente tem uma história familiar da doença de câncer na tireoide, podem ser solicitados exames como os níveis de calcitonina, para a gente ter uma noção como é que a coisa está. Vários fármacos podem aumentar os níveis deste hormônio. O exemplo clássico é o omeprazol, né? O omeprazol, que é o inibidor da acidez ali no estômago. Então, muito utilizado hoje, infelizmente, para tratamento de qualquer condição estomacal das pessoas. Infelizmente eu digo isso porque a gente tem que começar a tratar as pessoas que têm problema estomacal, primeiro acertando o que elas comem, a qualidade do que elas comem, e acertando as intolerâncias, acertando o seu intestino, para depois a gente passar e dar um medicamento. Obviamente, é um medicamento que pode ser utilizado e com sucesso nas pessoas que têm úlcera gástrica ou úlcera duodenal, mas utilizado de maneira generalizada para qualquer sintoma gástrico digestivo, não concordo com essa conduta, porque vai fazer mal para outras coisas também. Outros inibidores da bomba, você tem pantoprazol, esomeprazol e assim vai, né? Que demonstram aumentar os níveis séricos de calcitonina ao fim de 2 a 4 meses da terapia. Outros incluem os corticoides, prednisona e outras mais, beta-bloqueadores como propanolol, atenolol, também podem mexer com o seu nível de calcitonina. Então veja, se você tem suspeitas de ter um problema relacionado com a tireoide, familiares que já tiveram câncer, tal, pode ser uma boa opção medir de vez em quando os níveis de calcitonina. Se você já teve doença da tireoide, principalmente doença cancerosa, tem outros nódulos que estão ali, que não foram mexidos, por exemplo, porque tem gente que tem nódulo de tireoide, retira uma parte da tireoide, acaba ficando às vezes com nódulo em outro. Se bem que hoje em dia os profissionais acabam retirando a tireoide como um todo, principalmente para quem tem mais que um nódulo, tá? Mas é um exame que tem que ser ponderado, tem que ser visto e tem que ser utilizado. Bom, aqui entra uma condição, o número 11, que é a questão do ferro. Eu uso muito a reposição de ferro, principalmente nas senhoras, nas meninas e nas mulheres que ainda não pararam de menstruar e também nas que pararam, que têm deficiências. Porque nós sabemos que a deficiência de ferro pode ser uma das razões pelas quais você não se sente melhor com a sua medicação. Então você vai lá, toma direitinho, leva tiroxina, faz direitinho lá, o TSH tá bom, o T3 reverso, tudo aquilo que eu falei antes tá normal, mas você continua um bagaço. Um termo pejorativo para você. Você continua mal, continua cansada, continua ruim. Então, uma das causas pode ser a falta deste ferro que está ausente ali nas funções orgânicas do seu corpo. Então, a deficiência do ferro é uma das deficiências nutricionais mais comuns vistas em pacientes com hipotireoidismo. Mesmo que estejam tomando medicamentos para a tireoide. Então, veja, estou com a tireoide boa, mas às vezes o ferro não está legal. Não só é necessário ferro
para a criação do hormônio da tireoide. Olha que importante essa frase, gente. Ele é importante para a criação do hormônio da tireoide. Sem ele você não vai ter um resultado bacana. Baixos níveis de ferro também estão associados a baixos níveis de T3 livre, que é uma forma ativa do hormônio da tireoide. Já falei para você isso lá atrás. Isso significa que em pacientes com hipotireoidismo, baixos níveis de ferro é igual a baixo nível de T3, que é igual a hipotireoidismo na forma tecidual. Então, se torna um desastre. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bom, aí vocês me perguntam, o que eu tenho que fazer? Você vai medir o ferro, que é o ferro total, tá? Você vai medir a ferritina, que é o depósito do ferro no seu corpo, e você vai medir a saturação da transferrina, que é a porcentagem do ferro que está lá presente nas suas hemácias, nos seus glóbulos vermelhos do sangue. Então veja, eu olho ferro, eu olho ferritina e eu olho a saturação da transferrina. Se esses índices estiverem baixos, a gente vai ter que suplementar. A melhor maneira hoje de suplementar ferro para o indivíduo que tem hipotireoidismo é através da via endovenosa. Você coloca o ferro ali numa bolsinha de soro e administra endovenosamente, ou seja, dentro da veia da pessoa. Então, esta suplementação é muito mais eficiente. Hoje em dia a gente tem ferros muito precisos no mercado, que são vendidos para serem administrados na veia. No passado se administrava um tipo de ferro, atualmente a gente administra um mais avançado, que tem uma ação muito mais eficaz e muito mais presente para fixar esse ferro aí nas células e onde tem que ficar no seu corpo. Então veja, medir o ferro e ver que ele está baixo e não fazer nada, realmente não vai bem. Fica uma dica aqui. As pessoas que têm a ferritina baixa junto com o ferro e junto com a saturação estão muito mal. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E um outro detalhe, a ferritina também é um elemento que pode subir quando você tem duas condições. A primeira delas, quando você está com uma inflamação muito grande, a ferritina pode ser um marcador que se eleva quando você está com um fator inflamatório muito alto. E ela também se eleva nas pessoas que ingerem muita carne vermelha, muita coisa que contém ferro. E pode também aparecer a elevação da ferritina numa doença que se chama hemocromatose. Esta doença é uma doença genética que ataca muitas vezes o fígado e aumenta os níveis de ferritina. Então, se você vai lá e dosa a sua ferritina, porque o Dr. Eudes falou aqui para você que é bacana e tal, e de repente você se depara com uma ferritina de 700, de 1000, de 1500, você fala, nossa, doutor, o que aconteceu? Era para ser baixo no hipotireoidismo e eu estou com ela de 1500? O que está acontecendo comigo? Primeira coisa, repete o exame. Vamos ver numa outra condição, num outro dia, vamos avaliar como é que está esse exame, vamos fazer num outro momento, às vezes num outro local, para ver o que dá. Essa é a primeira conduta. Então você não deve estar inflamado, com uma gripe, com uma febre, tratando do seu dente, como eu falei anteriormente, tá? E dosar novamente. Bom, ela continua 1500. Eu dosei, ela veio 1400, por exemplo. O que você faz? Você vai partir atrás da investigação de qual é o elemento que está levando a aumentar a ferritina, tá? Então eu vou fazer um exame genético para ver se você tem a doença hemocromatose, eu vou acertar a sua dieta se você está ingerindo muitas substâncias que tem um ferro, como carne vermelhas e coisas parecidas, e vou ver se você não tem um estado inflamatório corporal e às vezes até um câncer, infelizmente. Então, essa fica aqui uma ressalva para você. Vamos seguindo. Agora eu vou falar do SHBG. O SHBG eu uso pra caramba nas pessoas que têm hipotireoidismo e hipertireoidismo para medir exatamente como está essa ação do hormônio tireoidiano. Então,
O SHBG é a abreviação da globulina de ligação aos hormônios sexuais. Ele é uma ação para você medir como é que estão esses hormônios sexuais. E é um exame de sangue que pode lhe dar informações valiosas sobre os seus hormônios. Níveis baixos do SHBG podem estar associados a baixa função tiroidiana e baixo nível de estrógeno, que é um hormônio feminino no nosso corpo. Enquanto altos níveis podem vincular a testosterona, levando ao ganho de peso, depressão e outros sintomas. Então veja, baixos níveis e altos níveis estão fora do que tem que ser, no hipotireoidismo principalmente. Outra utilidade clínica muito importante do SHBG está na capacidade de avaliar a função da tireoide a nível celular. Se você tem um baixo SHBG e hipotireoidismo, em seguida testar o seu SHBG no início desse estudo, ou seja, no estudo inicial do seu tratamento, é muito importante para avaliar se você está tomando o tipo certo e dose do hormônio da tireoide. Então vamos fechar aqui. Bom, eu vou lá, fiz o diagnóstico do hipotireoidismo e o seu médico brilhantemente lhe pediu a dosagem do SHBG. Parabéns para ele. Bato palmas, porque ele conhece de tireoide. Então ele vai dosar inicialmente, vai ver o TSH, vai ver os anticorpos, vai ver tudo aquilo que eu falei e dosou o SHBG. Bom, aí eu começo a tratar do teu caso. Começo a te dar o tratamento, começa a fazer tudo o que é possível, te dá a levotiroxina. E aí? Se o seu SHBG está baixo, né, é uma condição. Se o seu SHBG é elevado depois de tomar o hormônio da tireoide, então isso pode indicar que a dosagem da tireoide é excessiva e deve ser reduzida. Então, olha lá. Aqui é um ponto muito importante. Por favor, preste atenção no que eu estou falando agora. O seu SHBG junto com o TSH, ele vai nos dar, além de ter o T3 livre também, né? Ele vai nos dar uma noção muito boa de como este T3, que é o hormônio ativo da tireoide, está funcionando nos seus tecidos. Se está chegando o T3 ali. Então, o SHBG é fundamental para saber se o que você está tomando está funcionando e o nível está bom, está perfeito ou não. Então, vamos ficar atentos a isso, vamos lá pedir para o seu médico, vamos fazer, pelo menos quando você vai dosar o seu TSH, T3 livre, T4 livre, dosar o SHBG também. Ele é muito importante para esse acompanhamento, ok? Até aqui espero que você tenha entendido tudo. Não se preocupe aí com os números. Eu vou colocar isso no fim aí do nosso processo. Você vai saber quais são os números ideais. É um direito seu como um cliente, como um paciente de qualquer profissional, você saber quais são os números ideais para tratamento da tireoide, ok? Então, vamos aguentar mais um pouquinho aí, eu vou falar mais um pouco dos exames, é uma aula longa, espero que você tenha paciência aqui comigo, mas é para o seu bem, é para a sua informação.